Olá, boa noite. Já está no ar mais um Tá na Web, o programa que te deixa por dentro dos assuntos que estão sendo falados na internet e também de alguns dos temas mais pesquisados no Google. Vamos dar uma olhada. Ontem a população mundial bateu a marca de 8 bilhões de pessoas, de acordo com a ONU. Então, foi trend aqui no Google. A preocupação principal é com o aumento da quantidade de nascimentos em países de baixa renda. Mas também tem outros tópicos aí que causam preocupação, como o uso dos recursos naturais, condições sanitárias e a população envelhecendo cada vez mais. Então, para conversar comigo sobre o futuro do planeta e as consequências desse aumento populacional, eu chamo aqui no telão Sônia Guimarães, que é professora e socióloga, e também o ambientalista Rodrigo Jorge. Olá, Sônia, boa noite, tudo bem? Boa noite, é um prazer estar com vocês. Rodrigo também me ouve, seja bem-vindo aqui ao Tá na Web. Boa noite, Mariana, boa noite, doutora Sônia, boa noite a todos que nos acompanham e nos assistem. Prazer falar contigo. Bom, vou começar aqui pelas mulheres. Professora, eu sei que a resposta para essa minha primeira pergunta, ela é longa, né, e a gente não tem tanto tempo assim, mas, resumidamente, o que provocou esse aumento da população mundial? A gente pode atribuir isso a quê? Bem, eu acho que quando a gente fala de crescimento populacional, não se pode dissociar de fatores históricos, sociais, econômicos, políticos, culturais e até naturais. E esses fatores diferem em cada país, em cada região, enfim, e eles podem favorecer ou dificultar as condições de vida das pessoas. É claro que hoje há uma grande preocupação com o mínimo de condições de saúde, condições de saneamento e também de nutrição para as populações de caráter mundial. Embora nós saibamos que haja muita desigualdade, mas, de alguma maneira, os procedimentos médicos, o acompanhamento médico, as vacinas, enfim, toda essa atenção que, de uma maneira ou de outra, os países vêm tentando atender. Hoje há essa consciência, né, mínima de que as populações não podem ser abandonadas, embora se saiba, eu até verifiquei no site que tem os dados atuais, diários, enfim, e eles mostram que hoje, por exemplo, estamos com 8 mil já e alguns milhares de pessoas, existem 900 milhões, cerca de 900 milhões de subnutridos. 822 pessoas hoje, no dia de hoje, morreram de fome. Quer dizer, então, essas desigualdades e essas estão presentes, mas em um número bastante menor, digamos assim, do que foi em outras situações da humanidade. Sônia, eu já volto contigo. Eu quero agora saber do Rodrigo sobre as questões ambientais, né? Rodrigo, quais questões mais preocupam nesse cenário, né? E como é que esse aumento populacional tem relação direta com a questão do meio ambiente? Mariana, a relação entre crescimento da população global e a questão ambiental, ela é diretamente relacionada. Ela é matemática, para não dizer lógica, né? Porque se nós temos um aumento populacional, consequentemente, nós vamos ter uma necessidade de suprir a esse aumento. E suprir de todas as maneiras, né? De todas as formas, alimentação, local para moradia, energia, consumo de todo tipo. Então, isso realmente está relacionado diretamente ao aumento populacional com o custo e com a necessidade de suprir essas novas pessoas, esse aumento populacional. Então, é uma relação direta entre crescimento e meio ambiente. E qual que é a preocupação maior quando a gente fala em meio ambiente? Escassez de recurso natural? A grande preocupação é o impacto, Mariana, que isso pode causar diretamente no meio ambiente. Recentemente, esse ano, a ONU produziu uma série de relatórios, né, dentre os quais eu destaco aqui um que se denomina Crescimento da População Global e Desenvolvimento Sustentável, e faz essa relação entre economia, meio ambiente e sociedade, e a questão social. Agora, por incrível que pareça, um dos resultados desse relatório diz que
embora o aumento de população cause uma pressão muito grande na questão ambiental, o que causa uma maior degradação ou um maior aumento do consumo dos bens ambientais e produção de todo tipo são as camadas mais ricas, é por questão per capita, de modo que esse relatório cobra dos países mais ricos atitudes mais fortes, por exemplo, questão do carbono zero, né, net zero, a alteração das energias renováveis, por a troca de energias não ambientalmente corretas, enfim, há uma mudança de padrão de consumo, enfim, essa relação é direta. Tá certo. Professora Sônia, a ONU fez um alerta também para que esses países adaptem seus programas de aposentadoria e saúde pública para lidar com o cenário mais idoso dessa população. Então, o que a gente pode esperar? Né? Uma população mais idosa nos próximos anos e que esses problemas precisam assim, de um olhar mais próximo dos governantes de todos os países para que deem conta desse aumento populacional também dos idosos, no caso? Eu vou fazer uma observação ao que o professor falou, porque não resisto quando ele fala de que as populações mais ricas são as que mais poluem, de alguma forma, eu lembrei dos dados que estão sendo agora apresentados na COP em relação à presença de pessoas, enfim, na COP 27, foram 400 pequenos aviões, jatinhos, chamados jatinhos, né, que aterrissaram no aeroporto da cidade e foram toneladas, 50 toneladas, se eu não me engano, de CO2 que foi jogado na atmosfera só para, por exemplo, ir de São Paulo até o Egito. E na volta, mais 50 toneladas. Então, essa contradição existe, né? Mas, em relação aos idosos, sim, é muito importante, porque é uma população que cresce, né? A cada dia. O Brasil, por exemplo, que eu tenho número de população, de segmento de população idosos, que levou 100 anos para ocorrer na França, na Europa, enfim, em poucos anos, isso vem ocorrendo no Brasil. Então, é toda uma organização social de políticas públicas, enfim, que é necessário que um atendimento médico, inclusive, né, e que exige uma atenção especial. E uma coisa interessante em relação a essa população é que, pelo menos, os segmentos mais favorecidos e profissionais, eles estão estendendo a sua vida profissional e de forma que ocupam, né, agora, por exemplo, nos Estados Unidos, o presidente fará 80 anos, nunca um presidente teve tanto tempo, né, com essa idade no poder, e enfim, se percebe, né, a atividade que esses indivíduos assumem de uma maneira ou de outra, determinados segmentos, que também têm impacto, digamos assim, se considerarmos as relações intergeracionais. Agora, Rodrigo, uma pergunta aqui para você. Até quando que o planeta aguenta essa exploração de recursos naturais? Existe um limite, inclusive uma preocupação até para a água potável, né? Se a gente vai ter água potável nos próximos anos, ou como é que a gente faria para conseguir esse recurso natural? É uma preocupação também? Mariana, é uma preocupação fortemente existente. Estudos mostram que esse ano de 2022 nós atingimos o limite da capacidade de produção do planeta Terra para a quantidade de população que nós temos hoje. A população mais que triplicou de 1950 para frente. Veja você, Mariana, e aqueles que nos assistem, nos acompanham, até a Segunda Guerra Mundial nós tínhamos 2,5 bilhões de pessoas na Terra. Isso na década de 40 do século passado, 45. Hoje nós temos 8 bilhões e os estudos mostram que até o final desse século nós vamos chegar provavelmente a 11 bilhões de pessoas. Então a Terra não suporta mais produzir para esse tanto de pessoas.
o lado positivo, se é que existe, e a gente tem que acreditar que existe um lado positivo, é que muitas dessas pressões e dessas situações que nós estamos discutindo aqui agora, a tecnologia pode Sim, nos ser auxiliar. uma aliada, né? Então, exato, pode nos auxiliar, pode alteração dos meios de produção, enfim, a tecnologia tende a nos auxiliar com relação a isso, mas realmente é algo que tem que se preocupar hoje fortemente. E em relação a problemas climáticos, Rodrigo, a gente vem acompanhando, né, ao longo dos anos situações atípicas, inclusive aqui no Brasil, e isso também tende a piorar com o aumento da população, o aumento dessa exploração dos recursos naturais, e a gente pode ver aí algumas questões que são atípicas em outros países, ou até países que já têm, por exemplo, Estados Unidos, terremoto e tudo mais, uma piora também nesses acontecimentos? Mariana, sem dúvida. Existem estudos dizendo que, de um lado, essas alterações climáticas são frutos da própria situação da Terra, mas, recentemente, muitos outros estudos mostram que a questão do aquecimento global tem, ao menos predominantemente, relação com as atividades humanas, principalmente após a Revolução Industrial, né? Tem uma professora de Harvard, Naomi, e ela fez um estudo com uma série de artigos científicos e comprovou que 97% desses artigos entendem que existe uma relação da questão humana com o aquecimento global. Então, existe esse consenso científico. E o que tem a ver com o aumento da população? Que o aumento da população aumenta o consumo de energia, e o principal vilão, ou um dos grandes causadores do aquecimento global, é a questão dos gases de efeito estufa. Né, o aquecimento global, a produção de gases, como a professora Sônia acabou de falar, a questão aí do CO2 produzido para o transporte da COP. Então, o aumento populacional também aumenta o consumo, aumenta o uso de energia, aumenta a questão da emissão desses gases. E a tecnologia pode vir auxiliar com relação à questão, principalmente dos gases, substituição da matriz energética, produtos mais eficientes, um meio de produção mais eficiente. Então, quero acreditar e espero que isso aconteça, que a tecnologia nos ajude, porque frear o crescimento populacional me parece muito difícil. É possível reduzir, a não ser a que custo e de que forma, mas frear, a história mostra que não é possível. Basta pegarmos aí, por exemplo, esse dado da Segunda Guerra Mundial até agora. Né? Então, nós temos que contar aí com a tecnologia, investimento de países mais ricos e uma grande educação ambiental, fazer com que a população também auxilie, né, junto com a tecnologia, auxilie ao combate dessas questões climáticas que estão aí para quem queira ver. Professora Sônia, em relação aos desafios para a população ter qualidade de vida, né, em meio a 8 bilhões de pessoas e todas essas questões, inclusive ambientais, que a gente vem conversando aqui com o Rodrigo, quais seriam esses principais desafios para a gente investir em qualidade de vida para a sociedade? Bom, uma coisa que eu acho importante ressaltar é o seguinte, que veja, as nações, os países mais desenvolvidos, se é que a gente pode chamar assim, quer dizer, de alta renda, eles estão com a população, reduzindo a população. Né? Os países da Europa, por exemplo, estão todos carentes de população. E isso traz problemas para eles. Eles têm que buscar imigrantes para compor as carências, as lacunas, né, de serviços, enfim. Por outro lado, quais são os países que os mais populosos do mundo? China e Índia, em princípio, né? Eles têm territórios muito grandes também, mas de alguma maneira eles têm uma população imensa, têm uma contribuição muito grande nesses 8 bilhões, e hoje eles contribuem com boa parte. Bom, na Índia sabe-se que a desigualdade social é muito grande, a qualidade de vida é muito ruim para a maior parte da população, e o mesmo se pode dizer da China, embora seja a segunda maior economia do mundo, mas grande parte, eu diria que 1 bilhão da população, a porção correspondente da população chinesa, está no meio rural, em situação bastante degradada, digamos assim. Eu estive na China e mesmo em Beijing, eu pude ver situações assim
bastante precárias de vida. E junto com a desigualdade muito grande também se criou ali, né? Pelo menos no que eu pude verificar. Uhum. Então, e eu acho que não podemos deixar de conceder, de lutar, inclusive, que aquilo que clamamos por um desenvolvimento sustentável supõe não apenas elementos ambientais, mas, sobretudo, questões sociais propriamente ditas, como maior igualdade nos segmentos sociais, melhores condições de habitação, de transporte, porque uma das características também do mundo contemporâneo é exatamente a alta taxa de urbanização. E os dados, as estimativas são de que, dentro de pouco tempo, a população urbana será 2/3 da população mundial. E nós sabemos que a urbanização, se por um lado traz elementos mais favoráveis, é por isso que as populações migram para as cidades, né, durante todo esses 250 anos da Revolução Industrial, isso ocorreu exatamente porque as condições são melhores. Mas, por outro lado, há segmentos sociais que enfrentam situações muito difíceis na cidade, de moradia, de transporte, de segurança, enfim. Esses problemas que a gente está cansado de noticiar, né, professora? Essa é a verdade. E vocês, jornalistas, exatamente, estão sempre nos alertando sobre as condições. Bom, então, vou ter que te interromper, professora, porque o nosso tempo aqui do primeiro bloco está apertadinho. Esse assunto é tão complexo, é tão bom, né? Porque a gente tem vários ramos aqui para tratar dentro dessa questão de aumento populacional. Mas eu vou interromper para agradecer a sua participação, professora, agradecer também ao Rodrigo e dizer que já esse programa está lá no YouTube para vocês assistirem e também refletirem sobre tudo que foi dito aqui. Então, muito obrigada e uma boa noite para vocês. Boa noite, obrigada. Obrigado, boa noite a todos. Você aí de casa continua comigo, vamos saber quais foram os outros destaques, né, do Google, outros temas que têm sido pesquisados aí durante a semana lá na internet. Vamos dar uma olhada aqui? A gente começa com um baita susto, né, que os moradores lá do Rio de Janeiro tomaram, que foi a ponte Rio-Niterói, né, depois que um navio bateu na ponte Rio-Niterói. Foi isso que aconteceu. Esse navio estava lá na Baía de Guanabara desde 2016 e foi levado por mais ou menos aí 1 quilômetro pela força do vento até a estrutura da ponte, no começo da noite dessa segunda. E a ponte chegou a ser fechada nos 2 sentidos, mas ainda bem que ninguém se feriu. Esse é um navio que é um objeto de uma disputa judicial, então estava lá quietinho, abandonado, não transportava ninguém e agora a Marinha vai investigar o acidente. Nosso próximo tema teve mais de 500 mil pesquisas. Proclamação da República, nosso feriado aí que aconteceu ontem. E o que significa essa data? Há 133 anos, Dom Pedro II deixava o trono, que representou o fim da monarquia no Brasil. E desde então, todo dia 15 de novembro é, por lei, feriado nacional. Você aproveitou seu feriado? Por aqui eu folguei, então aproveitei. E por fim, a gente tem um último destaque, lá da Polônia, né? Um destaque com mais de 500 mil pesquisas, porque a Polônia foi atingida por um míssil ontem. A explosão causou a morte de 2 pessoas. Tudo indica que esse ataque não foi intencional e seria resultado dos sistemas de defesa antiaérea ucranianos, usados para contra-atacar os mísseis russos. Agora a gente faz uma rápida pausa. No próximo bloco eu volto com mais informação para você. Não saia daí. Já estamos de volta e, como sempre, aqui no segundo bloco a gente aborda as fake news que estão circulando aí nessa semana. Vamos dar uma olhadinha na fake news que está sendo desmentida aqui na nossa programação? Vamos dar uma olhada.
Circulou na internet a informação de que 1.200 cientistas e profissionais declararam que não há emergência climática. Bem, essa notícia baseia-se em uma informação enganosa, uma vez que esse material contém informações com pouca ou nenhuma validade científica. Atualmente, o órgão mais confiável de estudos sobre mudanças climáticas é o IPCC, o painel intergovernamental da ONU para o tema. Neste órgão, milhares de cientistas de centenas de países revisam artigos científicos sérios e revisados pelos pares. Não se pode colocar no mesmo patamar de confiabilidade um documento elaborado por pessoas com interesses pessoais ou comerciais na negação do aquecimento global e suas causas humanas, com um colegiado de milhares de cientistas de todo o mundo. Nas últimas décadas, a ciência evoluiu a um ponto que não se pode mais negar, seriamente, que as mudanças climáticas não existem ou que não são causadas pelas atividades humanas. É verdade que o planeta já passou por uma série de alterações climáticas ao longo da história, mas a situação agora é diferente, porque há uma relação direta de causa e efeito entre o aquecimento da média global de temperatura e a emissão de gases de efeito estufa. A ciência comprovou que são os gases de efeito estufa emitidos desde a Revolução Industrial que aquecem o planeta, e não é possível identificar nenhuma causa natural em curso que consiga alterar o sistema climático na velocidade com que estamos observando esse fenômeno acontecer. O clima do planeta, que como conhecemos hoje, que se tornou adequado à vida humana, é fruto de um processo que durou dezenas de milhões de anos, de levar o excesso de carbono da atmosfera para áreas profundas do planeta. Quando queimamos os combustíveis fósseis, retornamos à atmosfera toneladas e toneladas de carbono que estavam seguras nas profundezas do planeta, e com isso alteramos o clima a um ponto que pode desequilibrar os sistemas terrestres, até que isso possa pôr em risco as condições ideais que permitem a prosperidade do ser humano na Terra. Já no nosso Instagram, estamos falando sobre uma fake news envolvendo a nova subvariante da Covid-19. Vamos dar uma olhadinha aqui, ó. Hashtag era fake a nossa editoria. Era fake o vídeo em que um homem vestido de médico nega um aumento de casos de Covid-19. Gente, existe sim um aumento no número de casos da doença novamente. A Sociedade Brasileira de Infectologia emitiu um comunicado para informar sobre o aumento significativo do número de casos de Covid no Brasil nessas últimas semanas, decorrente da circulação da subvariante Ômicron BQ1 e outras variantes também. Então, para a gente se atualizar aí sobre essa nova variante, eu chamo aqui a nossa parceira, a doutora Joana Dark, que é infectologista e vai explicar melhor para a gente qual que é o cenário atual. Boa noite, doutora, tudo bem? Boa noite, tudo bem? É sempre um prazer estar aqui com vocês, espero colaborar. O prazer é todo nosso. Bom, vamos lá falar então sobre esse tema que é tão importante e lá vem de novo as fake news atrapalharem, né, um pouco o combate a essa doença. Doutora, essa nova variante hoje, inclusive, um pouco antes aqui de vir para o estúdio, eu vi que a Fiocruz identificou uma nova variante também no Amazonas, chamada BE9. Então, a gente precisa ficar atento a essas novas mudanças, essas novas variantes que estão chegando aos pouquinhos e estão contaminando, né, a população, talvez agora de uma forma mais leve, porque a maioria já está vacinada, mas cabe o alerta? Com certeza, cabe alerta. Inclusive, a gente tem os centros, né, de vigilância genômica e a região, principalmente ali na região do Amazonas, a gente tem uma eficácia maior com relação a essa vigilância, eles são mais atentos, eles fazem mais sequenciamento genômico e descobrir, saber sobre essas variantes é para a gente ficar alerta para as possibilidades do que a gente chama escape imunológico, as falhas vacinais, e também para a atualização depois futura das questões associadas à vacina, também para nossa proteção. Não é motivo para pânico, porque, como você mesma disse, não tem aumento de sintomas ou de hospitalizações, mas existe essa possibilidade de escape e aí a gente pode ter falha vacinal. É possível a gente dizer se é uma variante assim um pouco mais leve ou não? Se existe algum sintoma diferente? A que a gente deve prestar atenção?
Ainda são dados preliminares. Essa variante, o que a gente tem visto, segundo os pesquisadores, é que ela é mais transmissível. É a forma que o vírus tem para tentar um mecanismo de adaptação. Então, ele tem algumas mudanças no que a gente chama proteína spike, que é na superfície viral, no local onde ele entra nas nossas células para nos infectar. E aí o vírus desenvolveu uma capacidade mais, digamos assim, mais eficaz de infectar, mas não de produzir mais sintomas. Esse é o que a gente tem de novo até o momento. Doutora, em relação agora ao final do ano, a gente já está pertinho do Natal, vai ter Ano Novo, são épocas de bastante aglomeração, o uso da máscara voltou a ser recomendado, né? E qual que é a sua opinião sobre isso? Nesses momentos de aglomeração ou locais fechados, a gente deve sim voltar a usar a máscara de proteção? Cada um tem que fazer o que a gente chama de mensurar o seu risco. É saber onde eu estou. Tem muitos casos na minha cidade, eu tenho algum risco, alguma doença de possível complicação, porque o fato de você vir a se infectar não é uma opção, porque a reinfecção está associada a maior número de casos de Covid prolongada e de complicações também. Então, vale a pena você ficar atento, evitar, sim, na medida do possível, as aglomerações desnecessárias e, se não puder evitar, utilizar a máscara, e principalmente se você for mais vulnerável e ainda tem aqueles que ainda não finalizaram o esquema vacinal. O que a gente reforça, principalmente, é fazer a vacina, o esquema primário e o reforço. Isso vai te dar uma proteção enorme e diminuir a sua possibilidade de complicação e de internação. É isso aí, hora de olhar aí no aplicativo do SUS, o Conect SUS, se você tomou até a 4ª dose ou não, e procurar um posto de saúde, então, para atualizar o esquema vacinal. Doutora Joana, muitíssimo obrigada pela sua participação, bom revê-la aqui no Tá Na Web. Eu que agradeço, obrigada. Boa noite. Bom, desejo também boa noite para você. A gente fica por aqui. Não deixe de seguir a TV Justiça nas redes sociais. A gente está no Instagram, no Twitter, no YouTube e também no Spotify. Muito obrigada pela sua companhia e até a próxima semana. Tchau.